Muitas vezes a gente vê curso para gestantes, e eu fiz muito curso para gestante, e a gente mostra lá no curso como trocar a fralda. E sai todo mundo de lá com nota 10. O grande problema é que ninguém leva aquele bonequinho para casa. Sabe aquele bonequinho que não mexe, não ri, não fala, não faz cocô? Aquele lá, aquele quietinho? Não tem. Na sua casa, o seu bebê mexe o pé, mexe a mão, mexe o braço, chora. É uma rotina diferente, é uma prática diferente. Vale a mesma coisa para a prática da Shantala. A gente fala, faça uma massagem suave. O suave é muito relativo. Quando a gente comenta de fazer uma fisioterapia respiratória que se chama tapotagem, naquele bebê que está com tosse, que não tem secreção, a gente fala para colocar a mão em concha e bater nas costas do bebê. Vai bater nas costas do bebê com roupa, que na hora que tirar a roupinha, pode ficar até vermelho. Se você fizer esse carinho, ele é um carinho delicioso, mas não resolve para aquilo que você quer. Você nunca vai conseguir mobilizar a secreção. Então, é importante que se entenda do que a gente está falando na prática. Shantala é um método legal, existem técnicas adequadas, os óleos para serem utilizados com muito cuidado, porque eles precisam ser hipoalergênicos, existe a necessidade do conhecimento e de preferência de quem faça Shantala para crianças. A gente tem muita gente muito boa na internet, muita gente muito boa que você pode acessar das mídias. Se informe. Você não vai precisar ficar trazendo essa pessoa o tempo inteiro. É para ter uma orientação para que você depois continue fazendo. Ele pode ser prazeroso, pode ser interessante. O que mais? Ler para o bebê. A leitura para o bebê, mesmo um bebê de 0 a 5 meses, de 1 a 5 meses, pode ser um momento interessante. E é lógico, a gente não está falando para ler nada de filosófico, não precisa ler história nenhuma. Estar com o bebê, conversar com o bebê, pode trazer para esse bebê um sossego, uma paz, uma segurança daquela voz que ele conhece, para que esta voz possa resolver um pouquinho daquela tensão, daquele momento onde ele não enxerga direito, não escuta direito, não sabe o que está acontecendo ao redor na vida dele. Então, nessa hora, a leitura pode ser interessante. Música. Olha que legal. Os ciganos têm esse hábito. O pai cigano faz uma música para o seu filho quando a esposa está grávida e ele vai cantando essa música repetidamente para que possa, durante a gestação, essa criança se sensibilizar com o tom da sua voz. E mais tarde, depois que o bebê nasceu, muitas vezes isso acontece dele melhorar nessa questão. Se a gente for pensar na letra das músicas que a gente canta de ninar para as crianças, se eu escutasse isso, eu ia morrer de medo. Boi, 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 da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, atirei um pau no gato, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar para o meu amor passar, essa rua não é. Ou seja, o que vale nesse momento não é a letra, a criança não está preocupada com a letra, mas é com a melodia, é com esse som agradável e gostoso. Ah, mas sabe o que acontece, gente? Eu detesto ópera. Ninguém disse que precisa ser ópera. Ninguém disse que precisa ser alguma coisa suave. Ah, então pode ser funk, pode ser um punk rock. Olha, não é recomendável. Mas se você percebe que isso está acontecendo lá e o seu bebê relaxa, por que não, né? Mas não é realmente o recomendável. O Renato, que é meu filho mais velho, na época que a Janice estava grávida dele, a gente gravou vou ter que falar, tá? É uma fita cassete, na época que tinha gravador mesmo. E gravou de um disco que a gente ouvia na vitrola. Essas coisas que eu estou falando para vocês, se vocês procurarem na internet, existe. Na história da humanidade tem isso aconteceu, existiu isso mesmo. Aí, a gente gravou uma música, que era uma música de bar, onde as primeiras 5 notas eram a mesma nota. Sinfonia na área, enfim, eu não tenho esse hábito de escutar, mas a gente no meio das músicas gravou. E ouvimos muito essa música. Um dia o Renato tinha 2 anos e meio, eu estava brincando com ele na sala, correndo, e a gente ia almoçar no sábado e essa música estava lá. Ele veio correndo, ele parou na hora que tocou a primeira
a segunda nota. Ele parou, olhou para a vitrola e falou assim, eu gosto dessa música. Bom, aquele arrepio que corre na coluna da gente, assim, na hora parou, eu parei, a minha esposa parou, a gente olhou e falou assim, nossa. E a gente não tem o hábito de escutar música clássica, não tem o hábito de escutar essa música em especial, não é uma rotina, ele não ouviu isso na escola. Isso foi realmente a impressão que aquelas primeiras 5 notas iguaizinhas provocaram nele na época da gestação. E ele estava correndo e ele parou e ouviu a música inteirinha. Foram 5 minutos de música, ele parou, sentou e ficou ouvindo. Se ele gosta de música clássica hoje, ele é muito mais do forró. Mas que naquele momento isso resolveu mesmo. Resolveu muito tranquilo. Então, música, leitura, o banho, chantala. Está percebendo que tudo isso que a gente está falando são pequenos rituais, mas que dependem da sua presença, dependem do seu estado de espírito. Quando você vai se propor a fazer uma massagem chantala no seu bebê, automaticamente você muda o seu espírito naquele momento. Quando você resolve cantar uma música para o seu bebê ou ouvir uma música junto com o seu bebê, você também está se preparando no seu estado de espírito diferente para aquele momento. E olha, por enquanto a gente não começou a falar de nenhuma técnica de treinamento. Nós estamos falando daqueles primeiros 3 meses que são 3 meses de grande insegurança, não para o bebê, para os pais. A gente tem sempre aquela insegurança, será que eu estou fazendo certo? Será que isso está bom? Então aí você vem à consulta, pesou, mediu, a criança cresceu e engordou, isso dá um alívio enorme. Dá um alívio porque você sabe que você está fazendo o que está adequado. Às vezes alguma coisa não saiu como você esperava e você vai perceber durante a consulta que não saiu não porque estava errado, mas porque a sua expectativa está além ou diferente daquilo que poderia acontecer com aquele bebê. Não necessariamente isto quer dizer que você esteja agindo de forma errada. Junto com um bebê nasce uma mãe, junto com a mãe nasce a culpa. Isso é filosofia? Pode ser, mas isso é muito comum acontecer. Nós não somos treinados para ser pai e mãe. Isso é uma coisa que acontece, vou muito no exemplo do que eu vivenciei, do que eu tive dos meus pais, e aí eu acabo trazendo para os dias de hoje. Muita coisa a gente usa ainda, mas existem algumas coisas que não devem ser usadas. Quer um exemplo disso? Como é que a gente fazia para adormecer criança? Lembra do charutinho? Aquela história do cobertor que você enrola o bebê? 2 dados a respeito do charutinho. Primeiro, quando o bebê nasce, dentro do útero ele está assim e ele fica assim, é porque o quadril precisa desse ângulo com o fêmur. Isso faz parte do desenvolvimento. Quando você enrola o bebê e faz o charutinho e ele fica assim, você tira o fêmur do lugar. Essa é uma patologia que se chama luxação congênita de quadril. Tem criança que nasce com isso, então às vezes a gente faz aquele exercíciozinho com a perna, a mãe acha que a gente está fazendo massagem. Esse é um exame que a gente busca um sinal que se chama sinal de Ortolani. Na hora que você abre o quadril, você sente um plec. Isso é sinal de que o ossinho não está encaixado ainda. Pode ser às vezes necessário usar 2 fraldas, às vezes pode ser necessário usar aparelho, às vezes pode ser só uma transição de um ligamento mais frouxinho que vai melhorar com o tempo. Isso a gente avalia na consulta. Mas quando você faz isso aqui constantemente, você tira isso do lugar. Você tira, desculpa, estou mostrando o ombro, mas você tira o quadril do bebê do lugar. Onde você tem isso? Você tem associações de luxação congênita de quadril nos Estados Unidos, que mostram, por exemplo, que nessa situação, como é que você prepara o charutinho? Se você entrar na internet, você vai achar, e se achar, provavelmente a gente tem esse aqui nos nossos links, a questão da Associação Americana de Luxação Congênita de Quadril. Eles ensinam uma forma de você enrolar o bebê com a perninha abertinha. Então, como fazer este saco, não o charutinho, porque a ideia é que quando você imobiliza o bebê, ele fica quietinho, quentinho, bonitinho e ele dorme. A segunda questão, síndrome de morte súbita infantil. Por que ela acontece? Ninguém sabe. O que é síndrome de morte súbita infantil? É aquela criança que sem razão nenhuma vai dormir viva e acorda morta.
Esse é um dos grandes medos e terrores e pesadelos de pais e mães que fazem, por exemplo, com que a criança durma no quarto com ela não dorme direito porque fica olhando a cada barulho. Não tem certo, não tem errado, a gente vai falar sobre isso também nessa questão do sono. Mas é importante entender que como que foram feitos as avaliações, as recomendações de sono hoje em dia. Então, pegaram e avaliaram as crianças que morreram de síndrome de morte súbita infantil. E foram ver o que essas crianças tinham em comum. Então, por exemplo, 65% dessas crianças estavam dormindo de lado ou de bruços. Por isso que a recomendação, desde então, é que criança deve dormir de barriga para cima. Não é a posição melhor, por exemplo, para gases e cólica. Para gases e cólica, a melhor posição é de bruços, que era aquela que a gente recomendava. Só que se descobriu que essas crianças têm um risco muito maior de síndrome de morte súbita. Ah, mas e se ela regurgitar? Então, fizeram lá um Big Brother de bebês, ficaram lá olhando as câmeras, e o que acontece? Quando o leite começa a voltar, o bebê vira o rosto. Então, se ele estiver deitado de lado, na hora que ele vira o rosto, existe o risco de o leite voltar e aspirar novamente. O que mais que se observou? Crianças que dormem junto com os pais em sofás e principalmente mães utilitárias de drogas, álcool, têm aumento de cerca de 30% do índice de morte súbita infantil. E as crianças do charutinho aumentam em 25% esse risco. Então, uma das coisas é fácil de entender. O que acontece? Você está fazendo e você está enrolando o bebê assim. Então, se qualquer coisa entupir o nariz ou ele precisar dar uma respirada mais profunda e encher o peito para respirar, ele está contido. Isso não é uma posição adequada para esse bebê. Então, o charutinho que era utilizado não vale a pena. Já falei então de mais duas coisas que a gente precisa tomar cuidado quando o bebê vai dormir. Não põe para dormir de bruço, não põe para dormir de lado. E aproveitando, estamos falando de segurança, o berço, sabe aquele protetor de berço lindinho, com aquele bichinho bonitinho, com aqueles protetores para colocar a criança de lado que você tem dentro do berço? Joga tudo fora, né? Chato, você gastou, né? A recomendação, isso você pode achar, por exemplo, no site da ONG Criança Segura. Escreve lá berço e você vai ver como é que tem que ser o berço para ele ser seguro de forma bem adequada. Qual é o espaço que tem que ter entre as grades para o berço ser seguro, a altura do colchão, tipo do colchão, mas uma das coisas que se coloca é, dentro do berço, nada solto. Porque o bebê vai crescendo e quando ele se vira, ele corre o risco de sufocar, de enrolar no pescoço, ele vira e encosta o nariz no protetor de berço e se sufoca. Então, de novo, né, a nossa função é prevenção. Ideal é não ter nada no berço. Então, dormir de barriga para cima. Não adormecer com o bebê no sofá. A cama compartilhada é uma opção excelente que você pode querer. É uma opção, hein? Não é obrigação. A cama compartilhada, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. A cama compartilhada é uma opção. Dentro dessa opção que a gente tem, não na cama, não no sofá, não no chão, em lugar nenhum. Sempre que possível, evitar o sofá. Evitar o uso de álcool, tá? Para quando você vai dormir. Porque às vezes você dorme muito profundamente e corre o risco de virar em cima do bebê. Bom, beleza. Isso é para não fazer. Então, o que fazer? Ritual, tudo bonitinho, 3 meses e o seu filho não dorme. Tá ganhando peso bem, tá crescendo direitinho, então não é uma questão de alimentação. Ainda é uma questão de rotina, ainda é uma questão de ritual. Se fosse super fácil e tivesse um método que resolvesse, eu não teria visto tantos métodos e tantas coisas tão absurdas. Você vai poder dar uma complementada nisso que a gente está falando se você entrar no meu site. Eu comecei a escrever uma época a respeito de hora de dormir, chama Hora de Dormir. É uma série que eu escrevi
num site onde eu era colunista e que eu transferi, está lá no meu site. São 19 partes. E só são 19 partes porque chegou uma hora que eu falei, chega, não vou escrever mais. Porque daria para escrever um monte. E essa série estava nesse site e ela tinha, cada capítulo tinha aberto para perguntas e respostas. A média de perguntas nesses capítulos era de 25 páginas por pergunta, por capítulo. E eu respondia 4 a 5 em média em cada página.